Boa noite, igreja. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhando desse momento com vocês. E é sempre muito bom mesmo. Ontem eu tive a oportunidade de compartilhar algumas coisas no final do concílio, mas você deve imaginar um pouco sobre como estava a minha cabeça nesse final dessa maratona de estudos e tudo que rolou durante esse tempo. E muitas vezes eu ouvi algumas pessoas falarem: você é a resposta da nossa oração, mas vocês também são a resposta da minha oração. Quando eu fui para o seminário, eu tive a plena convicção de que eu precisava sair do lugar onde eu estava para começar a exercer o meu ministério. E eu orei por vocês sem saber que eram vocês. E quando eu vim aqui no ENAC a primeira vez para pregar para os adolescentes, Deus falou no meu coração e eu fiquei bem quietinho e não falei nada para ninguém. E algum tempo depois, eu recebi uma mensagem da Cleide, junto com a Eric e o pastor, e eles falaram: poxa, você não quer vir para cá? A gente está orando por isso. E eu falei: olha, eu também estou orando por isso. Eu não sou somente resposta da oração de vocês, não. Vocês também são resposta da minha oração. E eu sempre fico muito feliz e satisfeito de poder estar aqui e de poder compartilhar com a minha igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É importante que a gente esteja nesse momento com a mente e com o coração aberto, para que a gente possa receber. Eu não sei qual foi a profissão que você escolheu, mas eu acho que é sempre, não sei se o pastor Hudson se sente assim, mas eu acho que é muito gostoso a gente poder compartilhar algo no primeiro dia da semana com você. Dizer algo que vai inspirar a sua semana, a sua caminhada, e talvez seja uma das coisas mais legais que a gente pode fazer enquanto pastor. Mas se você não tiver com o coração e a mente aberta nesse momento, é só o estudo do que a gente fez e aquilo que Deus falou com a gente. Não deixe que pare nas palavras, mas ouça de coração e mente aberta aquilo que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite. Abra sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 16. Não podia escolher um livro com um nome melhor nessa noite para a gente poder refletir. Abre aí em Mateus, no capítulo 16, e eu quero ler com você do versículo 13 até o 16. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 16. E nos diz assim a palavra de Deus: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhe respondeu: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos falar com Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito nos visite essa noite e fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Perguntas. Uma rede de televisão há algum tempo disse que a vida, ela não é baseada nas respostas, mas são as perguntas que fazem com que a gente continue caminhando. Isso começa quando a gente é criança. Se tem uma criança na sua casa, com certeza tem muitos porquês dentro da sua casa. Criança é um bicho curioso que quer saber porquê sobre tudo. E aí a gente vai crescendo, a gente vai para a escola, aí a gente começa a precisar perguntar quando a gente não entende. E isso segue para quando a gente vai para a universidade, quando a gente vai trabalhar. A gente sempre tem a oportunidade de perguntar, e bons são aqueles que perguntam, porque os curiosos sempre chegam mais longe. E nessas ondas de perguntar, muitas vezes na vida não obtemos respostas. Algumas coisas são simples, outras são um pouco mais difíceis de serem respondidas. Quer ver? Talvez você esteja em dúvida se toma ou não essa vacina agora da febre amarela. Não sei, eu estou um pouco desconfiado se devo tomar ou não essa vacina. Talvez você tenha ficado um pouco cabreiro pensando se comeu carne ou papelão durante essa semana, depois de tudo que falaram. Existem muitas perguntas que rondam pela nossa mente, mas nem sempre a gente tem a resposta certa ou aquela que a gente precisa para que a gente se acalme. Ontem, como o pastor Hudson estava falando, eu passei pelo concílio
E eu acho que foi um tempo, durante essas semanas anteriores, de estudar perguntas. E eu queria muito compartilhar nesse primeiro momento com você sobre isso, sobre as perguntas, porque eu tive que me debruçar diante delas e tentar entender o que cada coisa queria dizer, onde cada pergunta queria chegar. E ainda assim eu vou dizer para você, em alguns momentos ontem eu mastiguei mingau. Você tem ideia do que é? Dá para mastigar mingau? Não, né? É mais ou menos isso. É quando alguém te pergunta alguma coisa e você fica... você treme assim e não consegue falar. Ontem, muitas vezes eu fiquei assim, depois de ter estudado muito. Porque existiam perguntas que eu não fazia ideia do que responder. E existiam outras que eu não tinha estudado mesmo. Mas existiam aquelas que eu sabia a resposta. Algumas perguntas na vida e na teologia, quando a gente vai para a Bíblia, são muito importantes para a gente. Outras não. Outras nos parecem um pouco ridículas, ou um pouco até idiotas, porque muitas vezes vamos à palavra e não nos debruçamos na verdade, naquilo que a gente precisaria se debruçar. E aí ficamos criando coisas na nossa cabeça e discutindo coisas que, na verdade, não são as mais importantes. Mas a Bíblia é cheia de perguntas para a gente. E algumas delas são perguntas feitas pelo próprio Jesus. Se eu pudesse criar uma série de mensagens, eu gostaria de começar por aí. Jesus muitas vezes se vira para os seus discípulos e faz perguntas. Parece que, além das parábolas, ele gostava de fazer eles refletirem. E nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus faz duas grandes perguntas. A primeira pergunta que Jesus faz é para esses discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Era uma pergunta sobre os outros. Porque, na verdade, a gente pode não dar muita solução para a nossa vida, mas a gente sempre sabe qual é a solução que o outro precisava dar na sua. Não é assim? Como o outro devia criar o seu filho, como o outro devia parar o seu carro na vaga, como o outro devia se vestir. Nós somos muito inteligentes sobre a vida do outro. E aí, Jesus começa perguntando assim aos discípulos. E aí as pessoas respondem, segundo o que os discípulos dizem. Uns acham que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. É interessante a gente notar que essas pessoas tinham dificuldade de entender quem de fato era Jesus. Elas não estavam loucas, essas pessoas estavam falando sobre profecias. O profeta Isaías disse que viria aquele que anunciaria, a voz que clama no deserto, que era João Batista. Malaquias havia falado sobre Elias. Mas no final das contas, as pessoas não conseguiam dividir quem era aquele que caminhava pelos centros urbanos e se encontrava com as pessoas e curava elas, e lhes dava uma palavra e se preocupava com elas, com aquele que estava no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, estava pronto a batizar aqueles que chegassem. A grande diferença entre um e outro. E de fato Jesus é um mistério. Mas como nos diz uma canção, é só mistério, não é segredo. E todas as vezes que a gente se aproxima de Jesus, a gente descobre que esse mistério ele não é tão difícil de ser entendido. Mas as pessoas não conseguiam enxergar quem de fato era esse Jesus Cristo. E os seus discípulos, enquanto caminhavam, enquanto voltavam para casa, quando iam em algum lugar comprar alguma coisa, ouviam o que as pessoas pensavam sobre ele. E eles tinham esse feedback que Jesus pediu e eles passaram. Mas se a gente for mergulhar no texto, e se a gente for se aprofundar na palavra, a gente vai descobrir que tem muito mais. E a gente vai entender que Jesus não parava por aí. A primeira pergunta era só uma introdução. É como se Jesus estivesse esquentando a água para depois servir aquele café quente para os discípulos. Sabe aquele café que quando você bebe chega a queimar a sua língua? Era mais ou menos isso. Ele estava preparando eles para a pergunta que vinha em seguida. E o que importa é essa segunda pergunta, porque parece que Jesus, de alguma forma, quando faz essa pergunta para os discípulos, a primeira,
ele os desarma, porque eles não pensavam que Jesus ia trazer uma segunda pergunta. Mas Jesus se vira para esses homens e pergunta a eles: mas vós, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E se a gente for juntar as duas perguntas, o desejo real de Jesus, a pergunta real que ele queria fazer para aqueles homens naquele dia, era: quem as pessoas acham que eu sou, pelo que vocês dizem, ou pela forma como vocês vivem? Juntando as duas perguntas, Jesus se virava para os seus discípulos e perguntavam assim: o que é que as pessoas dizem sobre mim, pelo que elas podem ver em você? E aí a nossa dinâmica do texto muda, porque a gente começa pensando que Jesus estava perguntando sobre as outras pessoas, e depois parece que Jesus está perguntando sobre ele mesmo, mas no final das contas, essa pergunta era sobre os discípulos de Jesus. Jesus se virava naquele momento para eles e falava: na boa, quem de verdade eu sou para vocês? E o que a caminhada de vocês comigo diz sobre mim? O que é que os seus vizinhos dizem quando eles olham para vocês? O que é que as pessoas que trabalham com vocês dizem sobre mim e podem ver de mim? O que é que as pessoas que dividem as ruas da cidade com vocês dizem sobre mim? O que é que as pessoas que estão mais próximas de você dizem sobre mim pela maneira como você vive? Nós não sabemos qual é o acesso que cada pessoa vai ter do Evangelho. E não sabemos até que momento elas vão ter a oportunidade de se encontrar com Jesus e de ler a sua palavra. Nós trabalhamos aqui, temos campanhas missionárias para que o Evangelho se espalhe pelo mundo. Mas como o Rui estava dizendo, tem gente muito perto da gente que precisa de Jesus, que está muito próxima de nós. E talvez passe aqui no sábado, enquanto estivermos ali na praça, mas que talvez estejam nas suas casas enquanto estivermos ali. E essas pessoas não vão ter a oportunidade de abrir a palavra, mas talvez tenham a oportunidade de conviver com você, no lugar onde você está, onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda, onde você faz alguma coisa. E você é o Evangelho que está mais próximo de cada uma dessas pessoas. E onde quer que você esteja. Tive a oportunidade de viajar de férias agora. E no meio do passeio, algum dos amigos falou, a gente começou a falar sobre o que a gente estudava, e tinha uma galera nova que a gente não conhecia. E sempre, eu não sei como é quando você fala sobre a sua profissão, né? Mas no meio dos jovens o pessoal começa: não, eu estou estudando medicina. Não, eu estou estudando engenharia. E chega a minha vez, eu falo: teologia. As pessoas ficam: normalmente elas não sabem muito bem o que é, ou pelo menos não entendem o que quer dizer isso. E aí a gente começou a compartilhar e falando um pouco sobre cada um estudava, o que cada um fazia da vida. E chegou no momento da viagem, um outro brasileiro colou do meu lado e começou a perguntar: cara, qual é a sua diferença para esses caras da TV? Qual é a diferença entre a sua igreja e a igreja que a gente vê na internet? O que você tem a ver com esses caras? E eu comecei a compartilhar um monte de coisas com ele, sobre o que eu creio, sobre a minha igreja, sobre a igreja de Cristo, sobre a minha vida pessoal. E aí, no final do assunto, ele falou assim: eu só te perguntei isso porque eu tenho um irmão que se declarou homossexual na minha casa. E a única coisa que eu escuto é que meu irmão vai para o inferno. O que a sua Bíblia fala sobre isso? O mundo tem questionamentos. O mundo tem perguntas.
E se nós não estivermos prontos para responder essas perguntas, as nossas oportunidades vão passar. E a oportunidade de que essas pessoas conheçam Jesus vai passar. Porque nós estamos despreparados. Porque nós estamos pensando em outras coisas. Nós somos esse evangelho mais próximo das pessoas. E assim como Jesus dizia naquele momento para os seus discípulos, para aqueles que caminhavam com Ele, para aqueles que andavam com Ele, Jesus diz hoje a todos os seus discípulos, nós que estamos aqui. O que é que as pessoas dizem sobre Jesus porque convivem com você? O que é que as pessoas sabem sobre Jesus e sobre o Evangelho através da vida que você leva? E aí todos temos duas respostas possíveis a serem dadas. A primeira é a resposta de Pedro, que nós lemos no versículo 16. Ele respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, nós temos a oportunidade de reproduzir tudo aquilo que a gente aprendeu, de repetir aquilo que nós ouvimos o pastor falar aqui, aquilo que aprendemos desde criança nas classes de EBD, aquilo que aprendemos nas nossas casas com os nossos pais, com os nossos avós. Nós temos a oportunidade de repetir os jargões que todo mundo diz. Mas o risco é de 10 capítulos depois negarmos a Jesus. É o que acontece no Evangelho de Mateus. No capítulo 16 ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 10 capítulos depois, Jesus está preso. E quando se procura por Pedro, ele diz: Eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. É como nos diz 1 João 3,18. Filhinhos, não ameis só de palavras ou da boca, mas através de ações e atitudes. Quando damos a primeira resposta, temos a oportunidade de ficar só na palavra, da boca para fora, uma resposta que não vem do coração, que não gera nada na vida do outro. E o risco é de que possamos negar Jesus na primeira oportunidade que nós tivermos. Não basta mais Jesus só de palavras. Agora, a segunda resposta que nós podemos dar é com atitudes. A atitude que a gente vê no discípulo amado, como está registrado lá no livro de João, no capítulo 19, a partir do verso 25. Quando naquele momento triste, Jesus está crucificado ali, e a palavra diz que existem algumas mulheres aos pés da cruz. E ao lado da mãe de Jesus havia um discípulo a quem ele amava. E Jesus se vira para aquele discípulo e diz: Filho, eis a tua mãe. Mãe, eis o teu filho. E diz que naquele mesmo momento, esse discípulo amado começa a cuidar daquela mulher. Amor se transmite através de atitudes. Quem ama não ama só de palavras, ama pelo que faz. E o risco de amarmos Jesus assim, o risco de transformarmos o nosso amor em atitude, é permitir que Jesus seja visto e ouvido através das nossas vidas. Quem as pessoas acham que Jesus é por conta da vida que você leva? Talvez a gente devia estar um pouco cansado das coisas que a gente faz, das atitudes que a gente toma e das formas como a gente toca a nossa vida. Não é possível sermos chamados filhos de Deus ou querermos ser seus filhos e não demonstrarmos esse amor sobre o qual Ele tanto falou e o quanto Ele mostrou deveria nos constranger diante das situações da vida. E para que a gente viva essa vida, que diga quem Jesus é, eu queria destacar 3 coisas com você. Para que a gente passasse a semana entendendo que dá para a gente viver uma vida fácil e uma vida distante de quem Jesus foi. Mas a gente está perdendo tempo. E a gente está perdendo vidas. Enquanto resolvemos viver a nossa vida ao nosso bel prazer.
e nos esquecendo daquilo que Jesus foi e daquilo que Ele transmitiu para a gente. Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que fé não é sobre crer em algo. Fé não é sobre crer em algo, mas é sobre crer em alguém. O Salmo 20, no versículo 7, diz algo que a gente conhece. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que vão acontecer e a certeza de que coisas que nós esperamos. Mas nós não esperamos que elas aconteçam sozinhas. Não esperamos que elas aconteçam por acaso. Elas acontecem porque tem alguém que está no controle de tudo. E essa fé é que deve movimentar a nossa vida. Não coloque a sua fé nas coisas como se elas pudessem acontecer ao bel prazer, da maneira delas. Mas lembre-se que a nossa fé é sobre crer em alguém. E esse alguém é Jesus. A fé que nós temos e que precisa ser compartilhada é sobre alguém que está vivo, sobre alguém que ressuscitou, sobre alguém que venceu a morte, sobre alguém que se doou pela nossa vida e para que a gente tivesse uma vida eterna ao lado de Deus. A nossa fé não está em coisas, nem em carros, nem em cavalos, mas no nome do Senhor. A segunda coisa, decida viver novas experiências com Jesus. Quando foi que você entregou a sua vida para Jesus? Ontem eu tive que compartilhar e essa semana eu precisei juntar informações sobre a minha vida, sobre a minha caminhada. E aí eu me lembrei de quando com 6 anos eu me converti. Era um domingo, choveu muito à tarde e no entorno da classe onde a gente se reunia, onde as crianças se reuniam, tudo ficou alagado. E naquele domingo não houve classe, fomos todos para a igreja. E quando estávamos no santuário, nos sentamos ao lado dos nossos pais e começamos a ouvir a palavra e começamos a entender aquilo que Jesus estava falando com cada um ali. E cada um de nós foi aceitando a Cristo. Agora imagine o Mateus de 23 anos, baseado na experiência do Mateus de 6 anos. Imagine você baseando a sua vida no ato da sua conversão, como se essa tivesse sido a sua única experiência com Jesus. Se você não vive nada com Jesus, não haverá nada a ser compartilhado. Se não há tempo para Jesus na sua agenda, e se não há um espaço para Ele na sua vida, nada será compartilhado sobre Jesus. Eu preciso viver coisas para compartilhar. E eu peço todos os dias a Deus, Deus, me dá a oportunidade de viver coisas novas do Senhor. Decida viver experiências novas com Jesus. Peça isso a Ele em oração. Compartilhe isso com as pessoas enquanto acontecer. Estava contando para os adolescentes lá embaixo há pouco. Um dia fui começar a minha devocional e eu comecei a ler sobre Zaqueu. Não entendi porquê, mas li a história até o final e pedi, Senhor, me mostre. Porque eu cheguei a esse texto aqui hoje. E fui embora, peguei o metrô. E aí eu estava lendo um livro, marquei onde parei. E quando eu viro a página, todo aquele capítulo falava sobre a vida de Zaqueu. E eu comecei a descortinar várias coisas por ter lido o texto no momento anterior. Mas eu não lembrava, eu não sabia que isso ia acontecer. Mas o Espírito que trabalha a nosso favor. E Ele vai arrumando as coisas, vai trocando as coisas de lugar, vai colocando o caminho certo para que a gente siga. E quando a gente segue por esse caminho, algumas coisas começam a acontecer. E experiências começam a ser vividas. E um dia elas podem ser contadas. Não deixe de viver experiências com Jesus, para que você possa compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. E por último, tire os óculos da religião e enxergue quem é Jesus de verdade. Tire os óculos da religião e enxergue quem é Jesus de verdade. Acabamos de cantar um hino que diz: o escapar da morte, o ter vida eterna,
não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus e crer em Cristo. Não é pelos nossos atos religiosos, não é porque você vem aos ensaios toda semana, não é porque você trabalha com as crianças, não é porque você está aqui todos os domingos. Isso não faz com que sua vida seja de verdade relevante para alguém. E quando nós achamos que a religião é vir a uma celebração, vai fazer com que as outras pessoas vejam Jesus na gente, a gente acaba se perdendo da gente mesmo. Um homem chamado Marcel Legault disse uma coisa que eu queria ler para você. Esses cristãos ignoram quem é Jesus e estão condenados por sua própria religião a não descobri-lo jamais. Esses cristãos ignoram quem é Jesus e estão condenados pela sua própria religião a não descobri-lo jamais. O pastor fez uma série sensacional sobre Jonas com a gente, explicando a diferença entre uma fé institucional e uma fé que movimenta a vida de verdade. Uma fé que fica baseada nas palavras e não uma fé que acontece. Uma fé que morre nas perguntas. Uma fé que é mimada e fica esperando as respostas. E não uma fé que continua a caminhar enquanto as respostas não vêm, enquanto as coisas não acontecem, enquanto a vida está estranha. Mas a vida que Jesus nos proporciona e quer nos dar vai muito além disso. Alcança a nossa vida para sempre. E permite que quando Ele nos pergunte: quem sou eu para você? E quem sou eu para as pessoas que estão perto de você? Permite que você possa responder em atitudes: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a nossa vida esteja pautada no amor desse Cristo. E que o nosso anseio, o nosso desejo, seja por ser uma resposta para esse mundo perdido. Seja por mostrar quem é Jesus através da nossa vida, e não só das nossas palavras. Através da forma como a gente vive, através da forma como a gente usa as redes sociais, através da forma como a gente dirige, através da forma como a gente ensina os filhos, através da forma como a gente lê a palavra, através da forma como a gente anda na rua, através da forma como a gente come, como a gente bebe, através de tudo que façamos. Porque, como diz a palavra, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. E que a nossa vida, sim, viva essa semana, seja vivida para glorificar o nosso Pai que está no céu. Curve a sua cabeça. Esse é o momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, pedindo que as perguntas não nos paralisem durante a semana, mas que possamos encontrar as respostas que Ele tem e conviver com as que a gente ainda não tem. Esse é o momento que nós colocamos diante do Senhor a nossa fé e o nosso amor. E esse é o momento que nós decidimos que tipo de semana queremos ter. Se é uma semana que se preocupa em mostrar para os outros quem é Jesus. Ou se é mais uma semana que a gente vai viver preocupado com os nossos problemas, com o que nós temos para comer ou para vestir, com coisas banais do nosso dia a dia. Peça ao Senhor que Ele use a sua vida poderosamente para abençoar a vida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nos faz entender que podemos sim viver uma vida distante do Senhor e que não comunica nada a ninguém. Mas nós temos a oportunidade de te servir com as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de mostrar quem o Senhor é no nosso dia a dia, com as nossas atitudes,
com as nossas palavras, com aquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos. Senhor, que tenhamos entendimento sobre o desejo que o Senhor tinha. Não que declarássemos que amamos o Senhor de boca, mas de coração, em atitudes, com aquilo que de verdade fazemos. Dá-nos a oportunidade, Senhor, nessa semana, de compartilharmos o Teu amor, de compartilharmos a Tua vida em nós e de vivermos o melhor do Senhor para as nossas vidas. É a oração que fazemos juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ficar de pé e declarar com esse cântico, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida.